Continuando a nossa palestra de hoje, vamos dar um salto um pouquinho à frente. E se eu dissesse para você que Deus, Pai e Mãe, Criador do Universo, Ele se individualizou a partir da exteriorização do seu ser? O que isso significa? Isso significa que você nasceu num pensamento, ali está a sua origem. Você nasceu num pensamento divino. O Pai pensou e manifestou a partir desse pensamento um desejo de exteriorizar esse pensar. E esse pensamento eram as qualidades do próprio Pai individualizadas em você. Ou seja, você é uma fagulha do pensamento do próprio Pai. Só que o Pai fez algo mais maravilhoso ainda. Essa fagulha que nasceu no pensamento dele e foi exteriorizada até você, ele gerou em você os meios para que você retorne a ele. Então você traz dentro de si todos os meios necessários, todos os mistérios necessários para que você em sua jornada retorne à fonte que é o Pai. Aí que entra uma questão. A atual fase que o mundo está vivendo e essa consciência de que você vai retornar ao Pai e que o Pai moldou em você os meios necessários, torna você um ser com muitos recursos que você desconhece nesse atual momento, nesse estado de consciência. Só que existem muitas consciências sombrias e escuras que sabem dessa verdade, que têm esse conhecimento de que você é uma fagulha do pensamento do Pai exteriorizado e que você tem um destino natural de, ao longo da sua jornada, retornar ao Pai. Mas eu ainda não falei o que está no meio dessa jornada toda. Se você é uma fagulha do pensar do Pai e você tem um destino natural de retornar ao Pai, eu vou colocar para você da seguinte maneira: a sua consciência é o seu ser. E o seu corpo é onde a sua consciência está contida. Mas e se eu falasse para você que o seu corpo ele é uma microcópia do universo? E a sua consciência está contida dentro de uma microcópia do universo que é o seu corpo, mas isso é mais que o seu corpo físico, é o seu corpo espiritual também. É uma microcópia de tudo que existe no universo, está dentro de você. Está dentro desse corpo que manifesta e que abriga e que recebe a sua consciência. Só que se a gente refletir um pouquinho e expandir essa compreensão, você vai chegar na seguinte conclusão: se eu estou contido em um corpo, e esse corpo é uma microcópia do universo, significa que eu estou sendo preparado para lidar com o universo? Está sim. Significa que o Criador está preparando a sua consciência para se manifestar em um universo e que, através de quem você é, um universo, em algum momento vai se servir e vai se desenvolver e vai ser o que é um universo, e você vai ser como um maestro de um grande universo. Isso significa que você está nascendo no propósito de alcançar o Pai como um Pai. Tudo que você compreende de quem Deus é, um dia, em algum momento da sua jornada, você vai ser, você vai manifestar. É seu destino natural. Ou seja, você é Deus em expressão, em manifestação. Mais que isso, você é um pensamento individualizado de Deus. Se você é um pensamento individualizado de Deus, eu sou um outro pensamento individualizado de Deus, significa que nós, na verdade, somos uma unidade. Cada um de nós está com a consciência de que está separado, mas nós não estamos separados, nós estamos num processo que nós escolhemos estar. E o nosso eu superior tem plena consciência de tudo isso que nós estamos falando. E nós estamos exteriorizados aqui, o nosso eu superior não necessita estar por inteiro em nossa consciência.
É por isso que nossa consciência se manifesta com outros propósitos em outros universos. Nós experienciamos a onipresença do Pai a partir de pequenas onipresenças em outros universos. Por que nós manifestamos todos os dons da criação e não temos consciência de manifestamos a partir da nossa consciência? Porque o nosso eu superior manifesta. O nosso eu superior está em contato permanente com o Pai desde a origem. Ele nunca adormeceu a consciência de quem é. E se serve da nossa presença nesse mundo, e a partir de tudo que nós vivenciamos, exteriorizamos e vivenciamos, está moldando uma energia para acrescentar mais luz à nossa própria luz. No final é exatamente isso. Se nós somos um fragmento de Deus, do pensamento de Deus, significa que nós não temos em nossa individualidade o todo do Pai. Então nós precisamos acrescentar mais luz a quem somos, para que a gente dê saltos. É como se você fosse um grau de luz e quando você retornasse a si mesmo por inteiro, aquele 1 grau de luz que você nasceu, você vai voltar como um grau 10 de luz e vai poder expandir-se. E a sua luz vai se tornar mais alcançável em locais que antes não alcançavam. Porque o propósito do Pai para conosco é essa grandiosidade que eu acabei de falar. Se você interpretar o que eu estou falando, e o que eu falei desde o começo dessa palestra, você vai entender quem nós somos, de onde nós viemos e o propósito que existe para nós. Esse propósito é grandioso demais, de sermos como Deus é naquilo que nós compreendemos nesse momento. Mas eu digo para cada um de vocês, se chegar o momento de você chegar lá nessa jornada, estiver vibrando a partir da sua consciência todo o universo divino, você vai ver o Pai por um olhar que hoje é impossível você ver, mas você vai ver Ele inalcançável, porque o Pai é um mistério infinito e muito além. Por mais passos que você dê na direção dele, você sempre verá Ele numa dimensão acima de tudo isso. Então, quando você pensa em alcançar essa consciência, em despertar e chegar a essa realidade, ali terminou a sua jornada, ali terminou mais um caminhar, mais uma etapa de quem você vem a ser. Mas no presente momento nosso daqui da Terra, existem consciências, grande parte delas extrafísicas em dimensões sombrias, que sabem de tudo isso e que semearam em sua consciência vamos dizer assim, formas, pensamentos negativas, medo infundado dentro de você, que vão despertar em determinados momentos e que vai fazer você hesitar de dar determinados passos, insegurança, não acreditar em si mesmo, tudo isso aí foram semeados ao longo de muito e muito tempo. Você acha que a sua insegurança dentro de você, a sua incerteza, foi assim uma única vida que tomou essa dimensão dentro de você e você tem que lidar com isso? Isso vem semeado muitas e muitas vidas. E essas consciências se servem justamente de tudo que há na Terra para manter você viciado aqui, para manter você sem tempo para pensar em si mesmo. Se você observar bem, o mundo quer te consumir. Se você dá a mão para o mundo te consome por inteiro e depois quer mais um, quer o outro. E você se torna descartável. É essa consciência, e essa consciência que está se tornando cada vez mais, vamos dizer assim, é uma das fontes que faz o mundo ser o que é. Acabou se tornando uma sociedade que beneficia, se você olhar bem, não beneficia ninguém no final da história. Como evolução, como despertar espiritual. Eu tenho um outro campo aqui para falar, o seguinte. Esse lado da gente gerar padrões negativos e ele se tornar uma onda viva, quando você pensar que eles tornam uma forma de pensamento e eles se alimentam disso, quando você passar a refletir nisso, eu tenho certeza, vocês vão começar a mudar esse padrão de pensar. Quando você estiver no meio de um padrão negativo e perceber aquilo e falar assim, opa, tem seres que se alimentam desse sentimento, que estão me induzindo a vivenciar esse tipo de sentimento. Não. A sua intenção, lembra sempre disso, a sua intenção é poderosa. Se sirva desse poder que você talvez até hoje não tenha percebido isso. Agora, eu preciso falar um pouquinho também por uma coisa que talvez vocês não tenham
percebido, nós, muito raro, nós nunca estamos sós. E haverá momentos aí para frente que vocês vão perceber coisas que vocês vão ficar sem respostas. E esses momentos vão ser necessários espíritos que já estão sendo preparados para lidar com essas transformações que estão vindo aí para frente. Já existem muitos espíritos encarnados que eles não sabem qual que é a missão deles. Porque eles estão sendo preparados para, no momento certo, as entidades se servirem da consciência deles. É por isso que eles não têm noção. Eles estão sendo preparados, eles vieram ao mundo com menos resquícios, com menos dogmas, com menos formas, pensamentos bloqueadoras em suas consciências. Então eles se manifestam muito diferente. Manifestam às vezes muito, extremamente inteligente, mas eles não sabem qual é o papel deles. Quando chegar esse momento para frente, aí sim, é como se fosse, não sei se algum de vocês tem esse entendimento, Jesus de Nazaré, uma entidade altamente evoluída, mas Jesus de Nazaré e a manifestação do Cristo são duas, há um campo separando essas duas presenças. Até os 30 anos ali era Jesus, dos 30 anos à frente era o Cristo que assumiu em sintonia com a grandeza de alma do próprio Jesus. Mas o Cristo assumiu apenas uns 3 anos. Dali, o que veio conduzindo a jornada dele até aquele momento, não havia nenhum outro ser encarnado na Terra que pudesse receber a presença de Cristo. E o Cristo se manifesta em outras dimensões, manifesta em outros mundos. A missão dele acontece a nível universal. E tanto que o karma do mundo, muitas vezes, foi, como é que eu posso falar? Essa nossa evolução humana aqui é a mais incompreendida no universo. Porque essa evolução por meio da inconsciência, da escuridão, por meio desse campo de dualidade, sempre foi mal compreendida por muitos seres, porque a razão maior de tudo isso estava sempre na mente do Criador. E agora esse véu foi quebrado. Todo o universo se voltou nesse momento para o plano terreno. E o plano terreno, o próprio planeta Terra foi elevado a um outro grau. A Terra foi elevada a planeta sagrado. Deixou de ser um planeta puramente de expiação, puramente de provas, deixou de ser um planeta escola. A Terra não é mais vista assim no universo. E eu recebi eu vislumbrei um momento, também alguns anos atrás, hoje eu compreendo ele claramente, mas naquele momento eu não compreendia. Aqui está o planeta Terra. E as dimensões que estão interpenetradas no planeta Terra fazem com que o planeta que a gente veja desse tamanho, na verdade, seja desse tamanho. E essas dimensões, eu comecei a vislumbrar como se fosse uma grande tela luminosa, que começou a revestir esse campo perimetral de dimensão maior que o planeta e fechou completamente em volta do planeta. E eu comecei a perceber também que do centro do planeta começou a vir uma outra tela. E essa tela foi formando exatamente o círculo, em conformidade com o círculo do planeta. A do centro está expandindo e a exterior está recolhendo. E a partir desse momento que esses círculos dessas telas luminosas fecharam e essas telas são ocultas, a Terra foi reconhecida como um planeta a ser visitado, foi reconhecida como um planeta a ser olhado, foi reconhecido como um planeta sagrado. Porque essas telas luminosas, elas se moldaram no planeta a partir de uma vontade do próprio Criador. E essas telas, elas funcionam da seguinte maneira: nenhuma entidade cósmica, nenhuma entidade de outros planos, de outros universos, consegue mais acessar a dimensão terrena se essas entidades vêm com propósitos negativos, se essas entidades vêm se servindo de forças da escuridão. Elas não têm mais acesso ao planeta Terra. E nenhuma entidade extrafísica que se sirva de portais, que se sirva de manipulação, de qualquer tipo de meio para abrir um campo, para sair do planeta Terra, elas conseguem sair mais. Essas telas fecharam o campo planetário de tal maneira que se tornou
confiável para muitas entidades, para muitos seres de outros planos virem até a Terra e saberem que o planeta agora entrou num estado que, vamos dizer assim, é um certificado de garantia que o planeta está entrando numa nova era. E isso aí trouxe a atenção de todo o universo para o plano terreno. E essas telas, elas, como é que eu posso dizer? Eu vejo elas de uma forma que é como se fosse um tubo, né? Vários entrecruzados, e você vê eles de forma total. É como se fosse uma holografia, vocês têm uma relação, né? E dentro dele, ele tem um tom luminoso, mas por fora, a luz que está por fora é extremamente maior do que a própria tela em si. E há uma onisciência tão profunda nesse mistério que o que está dentro está se expandindo e o que está fora está recolhendo. Quando as duas se unirem, todo o planeta Terra estará completamente isento de qualquer campo negativo. É o que me foi revelado sobre isso. E ele está purificando. E existem nas dimensões ocultas, aos nossos olhos, nas dimensões negativas, uma batalha espiritual que vocês não têm ideia do tamanho que é essa batalha que está acontecendo. Está sendo purificado todos os campos e dimensões negativas do planeta Terra. Todos. E isso está acontecendo porque está findando esse período de nós vivermos esse mundo aqui. Isso é extraordinário, isso aí chama, todo o universo está aqui por causa disso. Existem seres interdimensionais que estão aqui na Terra auxiliando a nossa jornada, purificando o nosso espírito, limpando os canais mentais, limpando todos os canais possíveis para que nós consigamos receber e captar as informações que estão emanando no éter do planeta. Vocês não têm ideia das informações luminosas que estão rodeando o planeta. Se você meditar um pouquinho, concentrar um pouquinho, manifestar algum campo de percepção, você vai perceber que há informações fluindo para a sua mente, para o seu campo mental, dizendo para você se preparar, dizendo para você internalizar, dizendo para você se recolher de vez em quando, dizendo para você procurar ouvir o seu ser, ouvir o seu eu, para abrir esse canal. Há uma onda de vibrações, como se fosse um radar, captando toda e qualquer mente receptiva à comunicação. E isso está vibrando com uma intensidade, como se fosse um satélite rastreando, procurando consciências abertas, consciências despertas, para receberem a verdade que está viva agora. E o momento futuro que eu vejo que nós, enquanto humanidade, vamos ter um momento que vai despertar dentro de nós a consciência de quem somos, e nós vamos ter um momento que vai decidir, a partir de nós, que caminho nós vamos querer seguir, que jornada nós vamos escolher. Se nós vamos escolher viver em frente em direção aos planos mais elevados, ou se vamos continuar no plano terreno, porque o plano terreno vai se tornar um plano completamente diferente do que é agora, ou se não vamos aceitar nenhuma dessas escolhas e vamos querer regredir. É uma escolha. Nem o próprio Deus, se manifestasse na sua frente, tomaria decisão por você. Esse poder de escolha, de poder decidir, de escolher a sua jornada, está dentro da sua consciência. E as consciências trevosas, sombrias, têm se servido desse mistério e fazendo você fazer escolhas o tempo todo, mas te dando parâmetros de escolhas negativas dos dois lados. Ou você escolhe vibrar uma alegria pequena sem sentido, ou você escolhe ser triste. O que você escolhe? Qualquer uma dessas escolhas que são sugestionadas às suas consciências visam baixar o padrão vibratório de vocês, visa baixar o nosso padrão vibratório. E quando você baixa, você começa a fazer escolhas inconscientes. Essas consciências sombrias não querem de jeito nenhum que você acorde para o que eu acabei de falar, para essa realidade, e para o poder de você entender que a escolha é sua, que você tem esse poder. Mas você não vai poder interferir na escolha do outro. Se o outro escolher não ascender e você escolher ascender, você vai perceber isso e você vai ter que respeitar a escolha do outro, principalmente no momento que você perceber que é uma escolha de consciência.
Talvez você pense, mas quem escolheria regredir? Quem escolheria voltar para o mundo? E se eu dissesse para você que a maioria das pessoas que vão escolher regredir, elas não estão encarnadas. Elas não estão nesse mundo. Elas estão em dimensões negativas, elas estão em dimensões sombrias. Elas foram escravas e escravizadas do propósito negativo de degenerar a consciência humana. Elas foram escravizadas e usadas no propósito de desviar o caminho natural da jornada do ser humano, das mais variadas formas e maneiras. Muitas consciências dessas, quando despertar a consciência e perceber que foram responsáveis pela degeneração de milhões de pessoas, que foram responsáveis por genocídios e mais genocídios na humanidade, essas consciências vão pedir a Deus, pelo amor de Deus, para levar eles para um lugar de dor e sofrimento, para eles se sentirem como que num plano onde que eles possam ter meios de pagar aquilo que a própria consciência dele diz que ele tem que pagar. Não é Deus o juiz disso. É a própria consciência do indivíduo. E se ele não se assumir, não se aceitar, e ele quiser vivenciar isso, toda a espiritualidade respeita a escolha dele. E eu estava até conversando com meu amigo ali, quando eu estava vindo para cá, me começou a ser mostrado a vivência nossa num outro plano, num plano onde que, caso escolhamos, já é um planeta que nós vamos ser recebidos. Mas, como nós somos filhos do universo, nós somos filhos das estrelas, no final das contas, nós temos ligações com várias partes diferentes do universo. É por isso que várias partes do todo do universo está aqui agora. E eles estão aguardando apenas um padrão de vibração coletiva no mundo para eles se mostrarem de fato a humanidade. E esse padrão está quase lá. É por isso que está sendo propagado cada vez mais. E está sendo cada vez mais, se você perceberem, a aceitação de que nós temos irmãos de outros planetas, que nós temos... Isso está sendo... Por que isso está sendo tão falado? Por que isso está sendo tão internalizado? Porque isso aí está criando uma onda viva, uma forma, pensamento no planeta. E essas entidades, que são as entidades ligadas no propósito divino, elas sabem captar o momento e só estão aguardando esse momento. Quando essa forma de pensamento se tornar visível na energia e o campo adequado para que eles desçam aqui, eles virão aqui. Não que eles não estejam descendo aqui, mas de uma forma que a humanidade não questionará e não terá mais nenhuma dúvida. Isso está muito próximo. Só que o que eu recomendaria, é a escolha de cada um, que você tirasse alguns momentos para você ficar em silêncio, ouvir o seu íntimo, o seu interior. Escolha momentos que você possa ouvir algo que te agrade, que faça com que você entre num estado de relaxamento, que faça com que você entre num estado de interiorização. Se proponha a isso. Esse desligamento da tua volta e esse ouvir-se a partir do seu interior vai ajudar muito nessa energia que está emanando, porque nós estamos passando por um processo que está mexendo até na estrutura celular do nosso corpo, está sendo alterada. A estrutura do nosso corpo, a estrutura mental. E por falar em estrutura mental, eu tive uma pequena experiência que é extraordinária. Eu fui conduzido para dentro de um cérebro. E no primeiro momento eu vi aquela bola de luz se apresentando. Do nada surgiu aquela bola. E eu olhei ali e comecei a ver várias veias. E falei, nossa, isso aqui são os neurônios. Eu estou dentro de um cérebro. E daqui a pouco aquela luz começou a percorrer entre os neurônios. E foi percorrendo vários caminhos. Até que chegou num destino final ali dela e ela explodiu. Ela desintegrou-se. Só que o que aconteceu? Quando ela explodiu, todas aquelas veias se tornaram mais fortes e todos os pontos onde ela explodiu se tornaram mais resistentes e novas veias ali ainda surgiram, novos neurônios surgiram ali. E eu olhava para tudo aquilo ali e falei, que coisa extraordinária. Aí começaram a falar comigo, você acabou de ver a manifestação de um pensamento positivo dentro do cérebro humano. Você acabou de ver um pensamento virtuoso dentro de um cérebro humano e o que acontece? Agora, observe a manifestação de um pensamento negativo. Aí na hora que eu olhei, manifestou aquela bola, só que aquela bola já não tinha luz, era uma bola opaca.
E quando ela começou a percorrer pelos neurônios internos dentro do cérebro, ela começou a deixar resíduos negros para trás. E quando ela chegou até um determinado ponto, ela explodiu. Quando ela explodiu, alguns neurônios começaram a ficar totalmente negros e começaram a romper dentro dessa estrutura. E aquela própria parte do cérebro, ainda que a visão seja milionésima, ela foi deteriorada, ela foi destruída em pequenos campos. E imediatamente me falaram, a pessoa que vive o padrão negativo, ou que se serve o padrão negativo, a mente dela vai ficando cada vez mais enfraquecida, vai ficando cada vez mais incapaz de acessar a consciência luminosa, e ela vai ficando refém, porque ela não consegue mais ter a faculdade pensante nos momentos que são necessários para ela não se perder e não se corromper diante da manifestação de vibrações e de campos negativos que tentam induzi-la a isso. Eu vi isso e falei assim, Pai amado, que bênção poder visualizar, poder ver, poder compreender e no futuro poder dividir isso. Bênçãos do Pai Eterno, ilumine a consciência de cada um de vocês. Que a divina presença do Pai, a partir da consciência de cada um de vocês, se torne cada vez mais luminosa. Eu saúdo a consciência do Pai dentro da consciência de cada um de vocês. Eu saúdo a sabedoria adormecida em cada consciência aqui. Eu saúdo a presença do Pai em minha consciência. Amém. Muito obrigado.